Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar mais uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a campanha fechando pontos de entrada, que é uma campanha muito importante, que geralmente em pontos de entrada, onde vai começar a ter dores, é onde o inimigo ataca e causa o dano. Então, geralmente na mente ou na coluna, parte emocional, sexual, parte de nervos, parte de sono. Então sempre devemos estar atentos se os pontos de entrada estão fechados. Mesmo que nós estamos protegidos, mas sempre é bom a igreja estar atenta, porque você vai ajudar outros a também se proteger, porque a igreja gloriosa é todos fazendo a obra de Deus, se assemelhando a Cristo. Então não deixe de renovar a campanha para a próxima etapa. Então vamos agora completar a ministração sobre a aliança de Abraão. Então nós vamos ler novamente a passagem em Gênesis, para você ler Gênesis 15, a partir do verso 7, e depois o trecho que vai ser baseado, a parte final, em Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a nossa força, onde completa a campanha. Mas o texto básico é Gênesis, no capítulo 15, a partir do verso 7. Então vamos ler. Disse-lhe mais Deus a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Então Ur é uma cidade que hoje fica lá no Iraque, para te dar a essa terra para a herdares. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdar esta herança, essa terra? Então Deus diz: pega uma bezerra, uma vaca de 3 anos, uma cabra ou bode da mesma linhagem de 3 anos. Nessa Bíblia está a cabra de 3 anos, é o macho e é o bode, e uma ovelhinha de 3 anos, ou carneiro em outras Bíblias, e uma rolinha e um pombinho. E trouxe esses, os matou, partiu no meio, menos as aves, e pôs cada parte uma em frente à outra, mas as aves não partiu. Então vieram os abutres sobre aqueles cadáveres ou aqueles animais mortos. Abraão, porém, os enxotava, ou expulsava, ou as combatia, nas outras traduções. Então essa é a base da aliança. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então durante várias etapas tem sido ministrado que todo cristão que tem a visão da palavra, ele é herdeiro de Abraão. Então o que tem Abraão com Cristo? Então veja lá em Gálatas 3:29, se somos de Jesus Cristo, somos descendência. O que é uma descendência? Que vai passando pai para filho, as gerações vão tornando herdeiras. Então Deus fez aliança com Abraão para tornar grande nação, enriquecer, prosperar, ser um povo adorador na terra e morar com ele na eternidade. É a herança de Deus com Abraão. Então se somos Jesus, descendentes de Abraão. Então Abraão foi aprovado por Deus e Deus fez aliança com ele. Então se nós cumprimos os princípios da aliança, então é sinal que temos realmente Jesus, que cremos nele, e nós estamos lutando para manter a aliança com Deus. Então Abraão fez uma aliança com princípios figurados. Deus pediu: Abraão, dai-me um novilho, uma vaca de 3 anos, que representa levar a carga um dos outros hoje. Dai-me uma cabra ou bode, que é orar para cobrir multidão de pecados. Senão nós não temos que espalhar o pecado, nem causar o dano, mas sim orar para cobrir multidão de pecado. Sempre orar para Deus ter misericórdia. Então o cristão que murmura, espalha o mal, o boato, espalha o pecado, a aliança já está quebrada. Mas a pessoa que ora para cobrir o mal é abençoado. Deus pediu a ovelha. A ovelha, ela tem 3 características. Nessa Bíblia diz a ovelha obediente, porque tem a ovelha dorminhoca e tem a ovelha fujona. A ovelha dorminhoca, ela não acorda
para comer o capim com orvalho, depois bebe qualquer água e morre contaminada. A ovelha fujona, na hora que vem o calor, ela esconde, porque o pastor vai jogar azeite na cabeça para não entrar mosca varejeira no nariz, ela esconde, depois as moscas entram e fica a ovelha louca. Representa o cristão que briga, que revela, que está dando confusão. Esse tipo de ovelha não faz aliança com Deus, mas a ovelha é fiel, que o pastor acorda de madrugada e come o capim com orvalho, quer dizer, a intimidade com Deus. Então são os princípios da aliança: levar a carga um dos outros, orar para cobrir multidão de pecados, fidelidade a Deus, a rolinha representando sempre a fidelidade a Deus e a humildade. A rolinha, macho e fêmea, se um morrer, a rolinha não arruma outro nunca mais. Então veja que é um princípio da fidelidade. Então você tem que estar sempre amando o coração de Deus, a vontade do Pai, fiel a Ele, custa o que custar. Toda pessoa infiel, ele faz o que bem entender, então não serve para Deus. E a pombinha é a pureza. Sempre temos que levar os pensamentos cativos a Cristo, que representa pureza da alma, a mente pura, viver segundo a palavra de Deus. Então sempre nós temos que combater o mal. Leva o pensamento cativo a Cristo. Tudo que é puro seja o nosso pensar. Então isso faz manter aliança com Deus. Mas veja bem que Abraão fez aliança e veio os abutres e Abraão enxotava os urubu. Na natureza faz uma comparação com os princípios espirituais. Então vários estudiosos da Bíblia ou pessoas que estudam e sempre pesquisamos, oramos para Deus mostrar, e temos muita dedicação para sempre estudar e Deus mostrar as coisas para entendermos. Então pesquisando muito de abutres, urubu, várias classes e espécies, aí você tem que ter aquela visão, para quem já estudou, o tal do recofage. Reco, reino, fage, família, e gênero e espécie. Quem estudou biologia pelo menos deve ter guardado isso. Quando eu fiz vestibular eu nunca esqueci como que divide o reino animal. É recofage, reino, família, gênero e espécie. Então existem o reino animal, o reino das aves, espécies de abutres que são carniceiros, lixeiros da natureza, que eles fazem de tudo para a carniça não espalhar doença. Então é a função deles. Então veja bem que os abutres também têm simbolismo espiritualmente de demônios, no sentido de quebrar ou querer estragar a aliança que Deus fez com Abraão, porque eram animais que estavam ali mortos, que Abraão teve que defender. Então veja bem que os abutres eles voam atrás da carniça esperando atacá-la, mas se alguém estiver perto ou um animal mais feroz, eles não atacam. Quais os animais que também atacam os outros animais? Hienas, tigres, leões, outros animais ferozes que os abutres não vai atacar, a menos que eles vão embora. Então os abutres ficam voando. Então foi ministrado: o cristão tem que orar e vigiar. Os abutres aterrissam e ficam ali crochetando, que é o volume de voz ou de som que eles emitem, aquele som de morte, aquele som ruim. Então o cristão não pode ficar ouvindo qualquer negatividade, tem que estar sempre adorando a Deus, vigiando. Os abutres ficam batendo a alvoração das asas, ou até vomitando com o cheiro, e até onde estão os animais para eles se espantar. É uma estratégia deles comer a carniça. Então o inimigo ele tenta de toda maneira quebrar a comunhão, de espalhar o mal. Os abutres depois brigam um com o outro para virar sangue, violência, para espantar, para criar aquele alvoroço, para pensar que está vindo um animal mais feroz para atacar ali, os outros animais vão embora. Então são estratégias da natureza, mas isso tudo ocorre no mundo espiritual, demônios atacando, querendo quebrar a aliança, para você pecar, desistir, não orar e ficar atemorizado. E por fim os urubus ficam ali, alguns vão embora e alguns ficam até morrer, para ver se as presas vão embora, e eles ficam ali para dar o alerta para os outros depois, mas acabam morrendo. E na última etapa dos abutres, é a coisa mais impressionante na natureza. Passa algum tempo, eles voltam em bando de novo, só que eles não vêm mais para comer a carniça. Isso ocorre na natureza, principalmente os abutres, chamados abutre rei ou urubu rei,
que tem essas práticas deles começar a voar de novo ao redor da carniça, no caso de Abraão, do holocausto, e começar a voar e defecar em cima da carniça, ou seja, eles fazem a necessidade deles mesmos, porque as fezes do urubu é cheia de uma bactéria chamada bactéria carnívora. O que é uma bactéria carnívora? Aonde ela entra, ela vai devorando a carne. Tem pessoa que de vez em quando aparece aí com essa doença, a carne sendo corroída, é aquela bactéria que está na fezes dos abutres. Então eles não podem comer a carne, eles não podem atacar. Eles ficaram vigiando e não atacaram. Aí eles voltam depois de algum tempo e defecam lá em cima para destruir, porque a natureza daquela ave é carniceira, é lixeiro, é acabar com a carniça. Só que isso aí agora no mundo espiritual é tentar quebrar a aliança de Deus. Então Abraão, na hora que viu que os abutres estavam voltando, tudo indica que ele tampou tudo com a sua capa, com a sua força, tampou o holocausto para aquelas fezes não caírem em cima. Logicamente caiu em cima dele, mas não afetou as carnes dos holocaustos. Então assim Abraão passou outra situação difícil na vida dele para completar a aliança. Mas o que tem a ver esses abutres soltando fezes em cima de Abraão? O que tem a ver isto no mundo natural com o mundo espiritual? Então veja bem que Abraão, ele estava ali até o fim para buscar e servir a Deus, para fazer a vontade do Pai. Então veja bem o que ocorre no mundo espiritual. O inimigo faz de tudo para nos quebrar a aliança com Deus. Então de uma hora para outra a pessoa está servindo a Deus, buscando a Deus, e ele nem percebe que está sobre uma aliança. O inimigo está querendo quebrar a aliança, e chega em certo momento que o inimigo vai induzindo muitas pessoas a falar: não está adiantando servir a Deus, não está tendo nada na igreja, não está melhorando, não, o casamento está muito ruim, não, o noivado está ruim, não, dentro da empresa está uma tristeza, na igreja não tem nada para fazer, é a mesma palavra, a mesma oração, não tem nenhum evento, não tem nenhuma alegria. E as pessoas são levadas a querer alegrar-se naquilo que satisfaz a ele. Então é o sinal das fezes sobre Abraão, ou seja, o inimigo querendo dizer: Abraão, você está aí querendo esperar Deus, até agora Deus não manifestou nada mais, e você vai ficar esperando em Deus, está perdendo aí o sono, a alegria de sair daí, voltar para sua cidade, alegrar, ter prazer com sua esposa e voltar lá ao convívio da sua casa. Você está aí nessa tristeza sem nada. Então veja bem, é uma das piores situações que ocorre, principalmente contra as pessoas e o povo de Deus. É na hora que o inimigo começa a falar: não, na igreja não tem nada, não tem festa, não tem alegria, e nada melhora, e nós temos que fazer festa, e faz fazenda, e fazer churrasco, e fazer evento, temos que nos alegrar. Veja bem que aí morre o perigo. Se a sua alegria não for exclusiva em Deus, acaba o inimigo quebrando a aliança com Deus, porque Deus vai perceber se é o evento que está alegrando, se é o jogo, se é o noivado, se é o casamento em si, se é as férias, se é ir para a chácara que está trazendo alegria, vamos lá porque vai arrumar namorado, vai conhecer gente, vai conversar muito, ou se é mesmo Deus que a pessoa quer. Daí então que muitos fracassam. Alguém se alegrou porque o familiar visitou, deu um presente, ou converteu mesmo, ou porque realmente teve uma intimidade íntima com Deus? Não responderam. Se a pessoa tiver intimidade com Deus, vai longe. Mas só que pela experiência, então ninguém teve intimidade com Deus, ou poucos, porque volta às mesmas práticas, briga, contenda, desarmonia, e volta à mesma situação de briga, desunião, falta de perdão, não há edificação do caráter. Então, na realidade, o que ocorre, o que ocorreu, é a tentativa do inimigo de não deixar a pessoa ser íntima de Deus, é criar situação para alegrar sua carne, ou eventos que só levam a satisfação pessoal da pessoa. Vamos fazer 3 dias de festa, churrasco, não, vamos no encontro que vai ter depois futebol, natação e piscina, e depois vamos ter muita
cantoria, danças e tudo que alegra, aí as pessoas vão. Mas se for para ficar ali só orando, só querendo intimidade com Deus, e não ocorrer nada, e Deus não manifestar e demorar, é o que os abutres fizeram com Abraão. Começa a defecar em cima dele, para falar: Abraão, não vai adiantar não, está perdendo tempo aí, tem alegria aí, que está te esperando, você está esperando aí Deus, e você está aí catingando já, defendendo aí holocausto e nada. Então veja que quem torna íntimo de Deus tem que mostrar que não há outra alegria a não ser Deus. Se qualquer outra atividade for a sua alegria, a aliança já está se quebrando, porque aí a pessoa vai ser impulsionado só em festa, churrasco, reunião familiar, reunião nas casas de comes e bebes, ou férias, diversão, ou jovens um encontrando o outro para conversar, para dialogar, não sabe o que vai ocorrer lá, carnalidade, engano. E aí a obra de Deus é feita por eventos e não por intimidade, e aí a aliança se quebra. Mas veja que Abraão, ele não importou de cair fezes sobre ele de urubu, ele protegeu a aliança e ficou aguardando em Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus percebeu que Abraão não ficou preocupado se era um deboche na vida dele, aquelas fezes contra ele, na roupa dele, pingando nele, ele defendendo o holocausto. Ele preferiu esperar em Deus, alegrou-se em Deus. Aí então não tinha mais o que os urubu fazer. Então Abraão provou que amava a Deus acima de tudo, e Deus honrou, e aí a aliança se completou. Então veja bem que essa fase da aliança é talvez aonde mais é quebrada, tanto por líderes, por ministérios, por pessoas que acham que servir a Deus é evento e pronto, e acham que está servindo a Deus, mas a alegria dele, no coração dele, é o evento, é as pessoas, é o come e bebe, é aquela confraternização natural, que acha que Deus está sendo adorado e não está, porque no coração da pessoa o desejo é o evento e não a intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é que leva a mudança, a transformação, que leva a pessoa a ser agradável a Deus. Veja então, se você ler uma passagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo que você pode ler lá no capítulo 4, verso 29, veja a igreja primitiva se reunindo, e eles orando: agora, Senhor, olha para as ameaças e nos concede aos servos que fale com ousadia a palavra, e estende a tua mão para fazer as maravilhas, os prodígios, em nome de Jesus. E eles tendo orado, Atos 4, 29, e tendo orado ali, começou o local estremecer, e a glória de Deus manifestou, todos saíram dali, e todos anunciavam, todos com ousadia a palavra de Deus. Havia algum evento? Havia alguma coisa para atrair a carne, fazer festa, fazer evento para fazer alguma coisa? E geralmente os eventos é tudo caro, nada é de graça, tu tem que pagar, e aquela cobrança para fazer evento, e tu tem que pagar, tu tem que ser caro. E veja bem, a alegria de Deus é de graça. Deus quer isto. Pode ter evento, pode ter reuniões, pode ter chácara para reunir, mas sempre na visão gloriosa. O intuito é o coração de Deus, buscar ao Pai, defender a Ele, querer intimidade com Ele, ser Deus e buscar Deus acima de tudo, para manter a aliança. Qualquer outra atividade à parte ou paralela que fala de Deus, mas vai atrair a alma da pessoa, a carne, o inimigo vai quebrar a aliança. Então foi a última tentativa dos abutres para ver se Abraão saía dali, porque Abraão podia falar: já esses urubus já fez de tudo, agora está defecando na minha roupa, na minha cabeça, e fez sobre mim de urubu. Talvez você já passou esse dissabor de algum passarinho fazer titica na sua vida. Já ocorreu isso? Não ocorre? Não é coisa desagradável? Horrível. E muito mais foi Abraão, os urubu defecando em cima dele, mas ele manteve a proteção. Isso aí é um princípio demoníaco, para falar: não, a igreja não tem nada, não tem evento, eu vou sair daqui, eu quero me alegrar. E assim muitos jovens entram à igreja, saem, outros vão: lá tem melhor, tem mais festa, tem jovem, tem dança. Mas vão por quê? É por Deus? Não.
É Satanás que quer tirar a pessoa da aliança com Deus. A pessoa está quebrando a aliança, não está nem percebendo, e acha que está servindo a Deus, não está. Então eu questionei muito isso do G12, se 3 dias seria suficiente para tornar íntimo de Deus, e pronto, não seria. E sempre repete a mesma coisa. Não há a transformação do homem adâmico morrer, desenvolver o homem interior, que é apregoado como igreja gloriosa. Isso leva tempo, mas o inimigo, ele tenta deturpar a palavra. Então essa última tentativa satânica contra Abraão, ela foi de tal maneira que Abraão manteve-se íntimo de Deus, amou a Deus e não se alegrou em mais nada, não tinha preocupação em alegrar com mais nada, a não ser Deus. Por isso que ele defendeu a aliança. Então, se você, jovem, moço, casal, seja quem for, se a sua alegria é querer Deus, não importa, evento para mim é secundário, isso me alegra, isso não vai me atrair não, eu quero a alegria de Deus, quero que o local estremeça. Nunca mais quebra aliança, haverá saúde e vigor. Então quem é de Jesus é descendência de Abraão, direito à mesma herança, direito à mesma promessa. Eu sempre relato quando eu converti. Então minha mãe foi curada, foi evangelizada, se converteu e virou evangélica, crente. Então era ateu, fazia faculdade no Rio de Janeiro, como sempre já falei, não gosto muito de entrar nos detalhes, mas ela falava: meu filho, vou te levar a esse evento, já comprei as passagens, vários ônibus que vão, muito moço, muita moça, vai lá, para você entender. Vai ter pregadores lá que vão orar, faz prova lá de Deus, que Ele me curou, que é Deus verdadeiro. Eu já estava num grau muito evoluído já da física, então eu já tinha visão, que hoje ela já é até mais conhecida, teoria do Big Bang, que o mundo começou numa explosão molecular, expandiu todo o universo, contrária totalmente à criação. Acreditava em Darwin, que é o evolucionista da evolução das espécies, e isso batelava na minha cabeça, mas como isso vai ocorrer? Então eu fiz uma prova. Eu falei: então eu vou nessa igreja que só falou, nesse congresso. Se esse Deus existir, vai manifestar para mim. Se ele existir, eu quero vê-lo. Se ele existir, ele vai falar comigo pessoalmente. Eu quero saber que esse Deus existe ou não existe. Então minha mãe falou: vai, meu filho, Deus vai te ouvir. Eu já tenho orado, e ela falando tudo de oração, de Bíblia, de salvação. Então eu fui para esse congresso. Eram uns 3 homens, cada um devia ter uns 50 pessoas em cada um, umas 150 pessoas, só moça e moça. Então a minha mãe comprou lá nos primeiros bancos lá da caravana. Eu fiquei lá sentado com os familiares e lá na frente. E eu fui só nessa fé, concentrado. Se esse Deus existe, vai manifestar. Então veja bem, ao entrar, era jovem ainda, né? Creio que tinha 23 para 24 anos. Eu passei no vestibular com 17 para 18. Então veja que, ao chegar no ônibus, que ocorreu? Eu não notei espiritualidade, que eu posso falar, mas notei mocinhas: aquele lá vai ser meu namorado, aquele lá vou namorar ele, aquele lá eu quero ele. Do lado do meu banco, já ao sentar, já a carnalidade já das moças. E eu não importei com nada. Parou no posto, parou em outra cidade, nada. Eu ali concentrado. Tentava conversar comigo e nada. Alguns mocinhos falaram: será que ele é boiola? Boiola é uma ova, sou macho e macho roxo. Mas eu ouvi essas palavrinhas. Mas dentro do meu coração estava o seguinte: Deus existe e vai manifestar. Nada me tirava aqui da minha cabeça. A viagem inteira, e cheguei lá naquele congresso. Por isso que Deus visitou. E era um pecador. E Deus perguntava: por que Deus me visitou? Aonde superabunda o pecado, tem a graça de Deus. Mas o grande princípio era esse, que depois de muito tempo eu fui entender. E perguntava: Deus, por que tu me visitou? Você não queria que eu me manifestasse? Mas eu pedi. Mas só porque eu pedi, não. Deus falou: porque naquele período que você estava lá e eu notei e vi o seu coração, você só queria a mim. Eu vi tentação lá, mulher, moça, todo lado, e você foi íntegro.
Por isso está lá no Salmo 101, Deus procura fiéis. Não é no Salmo 101? Então esse é um princípio espiritual. Se você falar, eu amo a Deus, eu quero Deus, e não quer mais nada, nem evento. E olha que lá era um local muito chique, rico, local mesmo de eventos, piscina olímpica. E eu sou uma pessoa que nado desde criança. Naquela piscina eu não passei nem perto. Quadra, jogo, piscina aquecida, fria, ducha para todo lado. Não cheguei nem perto. Depois que Deus visitou, minha vida mudou. A alegria do Senhor, nossa força, desejo sempre de Deus. Então veja bem, depois de muito tempo que eu fui compreender a aliança de Abraão. Por que Abraão defendeu a aliança e os abutres defecando em cima dele? Porque a alegria dele era Deus, e ele mostrou isso e venceu. Então por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, mas como é que Deus visitou ele? Nem crente é direito. E foi nesse congresso que Deus está falando que teve essas visões de Deus. Mas agora eu posso contar, porque agora eu já tenho experiência com Deus, e Deus já autorizou pregar mesmo. Por isso que eu falei que muitas coisas não podia nem falar, mas agora já falo rasgado, porque Deus já aprovou, já autorizou a Igreja Gloriosa. Então, se qualquer evento for feito atrair a pessoa e não a intimidade com Deus, é carne, é engano. Eu falava isso lá no ministério. Por que tanto evento? Porque as pessoas gostam de ir nos eventos, as moças vai tudo, os moços, está todo mundo querendo ir, e faz de tudo para ir. É Deus mesmo que quer? Porque se quer mesmo, vai ter mudança. Mas grande parte é só carnalidade, namorico, fingimento, ou só para passar tempo, conhecer gente nova. É a velha carnalidade. Isso é os abutres defecando em cima da aliança, falando, não adianta só orar não adianta, temos que ter as alegrias, a carnalidade, aproveitar a vida. Só que podemos aproveitar. Abraão ficou rico e famoso e honrado, mas só depois que provou que era íntimo de Deus, que aí as outras coisas eram supérfluas. Para ele nem tinha muito valor a riqueza era alegria em Deus. Por isso que ele tornou amigo de Deus, íntimo. Isso que eu falava para a igreja tem que ser gloriosa. Evento, um modelo não vai mudar. Então esse G12 era um modelo implantado só para eventos e querer trazer as pessoas. Mas eu questionava, mas e o caráter? Não muda. Na hora que acha que é Deus que está manifestando, a pessoa fica uma semana boa, depois já volta de novo para a praga da língua solta, do engano, da carnalidade, da carneficina, da maldade, da incredulidade. Fala que perdoou, fala que está amando, passa um tempo a mesma miséria de novo, porque não tornou íntimo de Deus. Esta é a visão gloriosa. Deus me chamou para ir no congresso, Deus me visitou, e entendi por que Deus me visitou. Pecador sou, Deus abençoa onde a sua graça manifesta, onde tem pecado ele manifesta. Mas eu tenho certeza que ele viu que eu quis ele de toda forma. Eu queria que ele manifestasse sem saber quem ele era, como ele era e por que ele queria manifestar daquela maneira. Então ao longo daquela viagem foi esse pensamento firme e forte, zombado, escorraçado, fizeram piadinha. E depois da conversão, eu nunca fui de namoriquinho, de carnalidade, engano, porque aquela visitação mudou minha história. Abandonei até um doutorado em França para servir a Deus. E ao longo do tempo, sofrimento, traição, maldade, a pessoa que sai da igreja, nem dá satisfação. Mas Deus mandou anunciar a igreja gloriosa. Mas ele falou, meu filho, te visitei, agora prepara para o sofrimento, porque é árdua esta palavra, mas no tempo adequado tu vai vai pregá-la. É o que esperei ao longo do tempo. Então é o tempo agora de renovar, de ir adiante e de ter a igreja gloriosa. Mas esteja alerta, qualquer alegria que te apegar, se não for intimidade com Deus, é tentativa do inimigo quebrar aliança com Deus. Então nós temos que suportar as fés dos urubu, ou seja, o inimigo zombando, não adianta orar não adianta clamar não. Quantas vezes o ministério aqui é maltratado, é apontado
o dedo, é declarado que não presta, que não cresce, que não tem jovem, que não tem ninguém para orar, que não tem evento, que nada alegra. É os urubu cagando em cima da igreja, quebrar a aliança. Mas por que Deus permite isto? Porque Deus quer saber quem se alegra em Deus ou quem quer só evento, ou só carne. Que carne vai levar a derrota, vai quebrar a aliança, não vai transformar a pessoa. Mas se a pessoa falou, eu quero Deus e credo. Veja a igreja primitiva, reuniam, oravam, o local tremia, tremer mesmo, e todos saíam ali para evangelizar. Veja bem, pagou evento, pagou o local para fazer evento, os jovens pagaram para fazer churrasco, não, oraram ali, tremeu o local, e todos saíram evangelizar, todos tornaram-se semelhantes de Cristo. E alguns ainda, cabeça dura, eu falava, está aqui na palavra, não, isso é só lá no tempo dos apóstolos. Mas então não tem jeito de pregar a palavra. Jesus não é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ou mudou? Então a igreja gloriosa, ela mantém aliança com Deus, e se somos de Jesus, é descendência de Abraão. Então Satanás nos odeia, já tentaram nos matar várias vezes, situações diversas, escape de acidente. Então sempre Deus dá o livramento para pregar a igreja gloriosa. Agora é o tempo do refrigério, é o tempo da liberdade de lançar as sementes, e essas sementes vão germinar muito. Então moço, moça, você presente, pai, mãe, casal, tenha a dedicação de alegrar em Deus. Se Deus me visitou, que era um pecador miserável, incrédulo, e concentrei simplesmente em querer que Deus manifestasse, Ele vai manifestar. Tempos atrás até a irmã falou, pastor, bispo, a igreja está ruim, está difícil, se Deus me mostrar o que te mostrou, eu fico. Falei, irmã, pode fazer prova de Deus dessa maneira. Eu não pedi para ser pastor, nem pregador, eu nunca quis abrir ministério, nem sabia o que era isso. Simplesmente minha mãe me convidou para ir, eu falei, se Deus existe, manifesta. Mas pelo menos ser sincero, queira Deus mesmo, que Ele vai confirmar, porque Deus é fiel. A palavra dele não está no Salmo 101, eu procuro fiel. O que é fiel? Firme, pessoa que quer Deus, que quer a verdade. E aí Satanás é desmascarado. Então muitas vezes, quando a pessoa está só baseada em evento, é carnalidade, é sensual, é enganoso. E o sinal da pessoa espiritual, que a alegria dele é Deus. Ele não se move por evento simplesmente. Evento pode ser feito como secundário. O principal é o coração de Deus, é onde o diabo fica desesperado. Então veja bem que os líderes do modelo G12, eu lembro que estava lá no Ibirapuera, falou, em 5 anos o Brasil vai ser incendiado, cela em todo lugar, reunião, líder para todo lado, e vai ter os 144, os milhares, os milhões, cada um vai gerar os filhos como Abraão. Até hoje estou esperando, e já passou 12 anos e nada. As igrejas que continuam estão no mesmo evento, mesmo leitinho, mesma prática, mesma situação, se alegrando com os eventos, mas não na intimidade com Deus. Então aí começam as carnalidades, as carneficinas, os enganos, as falcatruas, as práticas sexual acobertada que existem nesses locais, coisas perversas que está para todo lado. Se a igreja não se levantar como gloriosa, vai perecer. Quem tem Jesus e não anda mais na carne, raça adâmica, mas anda no Espírito, não há mais condenação. E para morar no céu é descendência de Abraão. Então pegue a sua vida. Você tem levado a carga dos outros, combatido o mal, orado, humilde, sincero, fiel, puro, tem adorado a Deus, esperado em Deus, e tem preferido intimidade com Deus? Ou você fala, não, estou cansado, até o casamento está ruim, eu acho que eu tenho que tirar um tempo. E o inimigo quer quebrar a aliança. Mas se você falar, não, minha alegria é Deus, se você alegrar-se em Deus, como Ele quer nos alegrar, a intimidade, seu casamento flui igual o paraíso, seu trabalho, na igreja, nas atividades, tudo prospera. Só que essa intimidade não tem jeito de eu corresponder ela junto com você, porque é individual. Mas veja que a igreja primitiva, todos oraram e todos receberam igual. O local estremeceu, porque houve esta unidade, esse desejo. Não há como partir intimidade com Deus de um para o outro.
Eu posso relatar o que passa e que Deus me dá e que tem recebido. Mas se você fizer prova, como esta irmã rechaçou, comentou, e blasfemou, e falou, falei, irmã, faça a prova, a visão é gloriosa, não há outra forma, pague o preço, ou seja, queira Deus, seja sincero que vai ser visitado com certeza, e não há outra maneira, não é evento, não é ministério outro, não é nada, não é modelo que vai mudar, modelo vai perder tempo, pensa que está fazendo a obra de Deus, está te afastando da intimidade, isso chama ativismo. A igreja gloriosa, ela mantém aliança com Deus. O que Abraão fez? Defendeu o holocausto, e na hora que aprovou a aliança, veio a ordem de Deus da bênção. A nossa função é essa, defender o holocausto, que hoje é princípio espiritual. O demais Deus fará, riqueza, fartura, conquista. Ou você acha que Abraão fez algo dele mesmo? Não, o próprio Deus ordenou a riqueza, conquistar, derrotar o mal, prevalecer, multiplicar, ordem de Deus. Então isso que Deus tem feito para o ministério tornar glorioso. No tempo de Abraão foi literal, agora na nova aliança são princípios espirituais que temos que praticar. Então nós estamos caminhando para um mover diferente, sobrenatural. Esta campanha, eu só falava ela por alto na liderança anterior, não havia como pregá-la, porque aí seria mais combatido ainda. Mas esta dos abutres é a primeira etapa que é ministrada. Então valorize, ame, dedique-se. Então hoje nós vamos completar esta ministração, e você vai falar, meu Deus, eu quero Deus, a minha alegria é Deus, não é evento, não é nada. Senhor, eu quero a vitória mesmo, intimidade. Moço, moça, não fica aí envolvido com essas vaidades mundanas, que você vai te afundar. Mesmo que a pessoa fale, não, essa moça parece que é sapatão, não quer ninguém, esse moço parece que é boiola, não quer nada. Deixe as fezes dos urubu cair, tenha prazer em Deus, tenha dedicação no Senhor, queira Deus que Ele vai manifestar. Passando desta fase, a aliança se firma, e quando Deus vê pessoas aliançadas com Ele, nunca mais volta atrás. A vitória, o avivamento é tremendo. Quem crê sim diz amém. Então uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, então fique de pé e vamos orar. Sempre o meu desejo, meu coração, minha alegria era que todos que aqui vêm tenham esta visão. Por isso que eu sempre dou a confiança aos líderes de jovens, ao líder de senhora, de grupo de casal, de crianças, todos que já estiveram aqui. Sempre eu falei, se era um pecador miserável, e esse irmão aqui nem foi tão incrédulo como eu, e ruim, eu creio que ele vai ser de oração, ou já é. Então a visão vai passar para ele. Sempre eu confiei e confio nas pessoas para ir adiante. Agora a dificuldade é que, ao esperar da pessoa que torna íntimo de Deus, a pessoa não torna. Aí ele quer alegria ou algo externo, e os urubu acaba fazendo ele quebrar a aliança. É o que tem ocorrido conosco, com muitas pessoas, e daí vem a maldade humana. Mas Deus prometeu a igreja gloriosa. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós prosseguimos, ó Deus, mais uma etapa que completa hoje estas 7 etapas, a igreja tornando santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula, e completando hoje esta fase, ainda que é superficial, sobre como que Abraão enxotou os abutres e manteve aliança com Deus. E se somos de Jesus, descendência de Abraão, direito às mesmas heranças, às mesmas promessas, e muitas vezes, ó Pai, aguardar o tempo passar, e sendo, ó Pai, prazeroso em Deus, ó Deus amado, e agora tem chegado esse tempo da igreja gloriosa, santa, sem ruga e sem mácula. Podemos ter evento, podemos ter encontros, ou podemos nos alegrar em outra situação, mas não dificilmente, ó Pai, muitos, ó Pai, vão ainda compreender isto, mas a realidade é esta, que enquanto Deus não vê que a nossa alegria é Ele acima de tudo,
enquanto tiver eventos ainda que nos atrai, será ainda uma quebra de aliança com o Pai. Mas se os eventos for só superficial, só para algo natural, só para algo mesmo como um complemento, ainda poderá até ser feito, mas o fundamento é intimidade com o Pai. Deus tem que saber que a nossa alegria é Ele, não é o sexo simplesmente, não é o namoro, não é o casamento em si, não é o dinheiro, não é a comunhão com as pessoas, ou um tempo com um moço, a moça, ou uma viagem, ou uma distração, ou algo que até salutar. A nossa alegria é o Deus eterno, Senhor Pai. E assim naquele dia Tu nos visitou, e nós não compreendimos o porquê, mas já naquelas horas de viagem, Tu estava já vendo e observando e procurando fiéis. E ali, ó Pai, Tu percebeu que mesmo sendo incrédulo eu o provava, mesmo sendo uma pessoa ruim, uma pessoa pecaminosa, não me deixei levar por nenhum atrativo, a não ser que Deus visitasse, que Deus manifestasse Sua glória, que Deus provasse a Sua existência. E realmente Deus percebeu. Nós nem estávamos percebendo isto, mas com o tempo Deus mostrou porque manifestou da Sua presença. E até hoje é a mesma coisa, e até muitos que nos procuram falamos a mesma coisa. Se tu provar a Deus sinceramente, se tu querer mesmo amar a Deus, esquecer qualquer coisa, qualquer atividade, não pensar em si mesmo, não procurar honra humana, nem obra por obra, nem querer fazer algo por fazer, mas querer intimamente Deus e amá-lo e querê-lo, e querer que Ele manifeste, querer Ele como a sua alegria, e nada mais é alegria não ser Deus, as demais coisas supérfluas, Ele manifestará, porque assim ocorreu com Abraão. Se somos de Jesus, descendentes de Abraão, direito à mesma herança, a mesma promessa. Em nome de Jesus, repreendo os abutres, os urubu, as perturbações, que muitas atacam os moços, as moças, os casais, as pessoas. Senhor, quantos nós já demos a confiabilidade de cargos, de posição, de honra, e muitas vezes, ó Pai, fomos traídos, abandonados, ou até mal compreendidos, ou até sai nem satisfação dão, procurando simplesmente satisfação pessoal, e nada de querer intimidade com Deus. Isso é o pior pecado que existe, de querer satisfação de si mesmo, pensando que está servindo a Deus, está atacado por abutre. Tenha misericórdia, Senhor, mas Tu procura os fiéis, Tu tem a igreja gloriosa, louvado o nome de Jesus. Pai, esta palavra é séria e poderosa, esta palavra é uma revelação que já há algum tempo nós falávamos naquela mesa redonda de liderança, mas ao falá-la, fomos vistos, foi de maus olhos, ó Pai. Recalcados ficaram aquelas pessoas conosco, e maldosos ficaram, e ainda fomos excluídos da convivência, Pai, da Tua palavra com eles. Tenha misericórdia, Pai, e até hoje ocorre da mesma forma, porque se não é de Jesus, é porque não está agindo como Abraão. Mas se age como Abraão, é porque está aliançado com Deus. Não há outra forma, está na palavra, não está inventado por ninguém, está nas Tuas escrituras esta aliança. Meu Deus, tenha misericórdia. O inimigo está entrando em muitos locais, formando modelos, paradigmas, que está desvirtuando a verdade e levando muitos para a miséria. Tenha compaixão, Pai, que a igreja torne gloriosa, e Tu prometeste, Pai, a igreja tornando gloriosa, vai levantar muitos, vai esclarecer muitos, vai levar muitos a ser renovados, porque assim ocorreu com Abraão. Ao ser aprovado na aliança, muitos foram se associando a Abraão, se considerando a ele, porque tornou pai de muitas nações. E assim é cada um de nós, levar muitos a Cristo, à semelhança do Senhor, um avivamento tremendo, e não há demônio que vai impedir. Confirma mesmo, ó Pai, tão grande avivamento, vida abundante a todos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus.